Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho falar especialmente para você, estudante do sexto ano. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como está na tela, nós temos aqui informações explícitas e implícitas, a notícia e sua estrutura. É isso aí, estudante. Você, estudante do sexto ano, hoje vamos trabalhar a notícia e vamos conhecer o que? As informações explícitas e implícitas do texto. Lembrar que explícitas são aquelas que estão na superfície do texto e as implícitas são aquelas que estão dentro do texto, na parte da ideia em que você vai ter que inferir, interpretar. Explícito, externo, implícito, interno. Você vai entender isso? É a ideia. Então, vamos adiante. Só que agora trago uma reflexão. Vamos ver como há na tela. Nós temos aqui, todo mundo tem dentro de si um fragmento de boas notícias. A boa notícia é que você não sabe quão extraordinário você pode ser, o quanto você pode amar, o que você pode executar e qual o seu potencial. Anne Frank. Vejam só, com essa reflexão, nós vamos agora estudar o que? As informações explícitas, implícitas do texto, a estrutura do texto. E o texto de hoje é a notícia. Então vamos lá. Vocês, estudantes, que tal com o seu professor de língua portuguesa ou outra disciplina, fazer em sua sala de aula um jornalzinho com as notícias, as informações da sala, da sua escola, do Brasil, do mundo, por que não? Um pequeno jornal em sua escola. Vamos adiante. Aqui trago para vocês a habilidade, o objetivo da nossa aula de hoje. Qual é? Identificar e aprender em notícias as informações e a sua estrutura. É isso aí. Então, conhecer a notícia. Então, vamos lá. Na tela trago para vocês ainda a seguinte informação. A notícia é um texto jornalístico que relata um fato socialmente relevante para um amplo público com o intuito de dar informações explícitas e implícitas consideradas relevantes. É isso aí, estudante. A notícia, texto jornalístico, as informações relevantes. E lembrar que, como eu falei, a notícia tem a sua estrutura, que vamos conhecer. E há informações explícitas e implícitas. As explícitas são aquelas que estão na superfície do texto. E as implícitas são aquelas que vocês vão ter que inferir. Então, vamos adiante aqui. Na tela, ainda trago para vocês. Vejam só, como eu falei, a notícia é um texto jornalístico que relata um fato socialmente relevante para o público com o intuito de dar informações. Olhando para mim agora, vamos lembrar a seguinte questão. Texto jornalístico, informações sociais, de interesse ao público. Você, estudante, quais seriam as informações, certo? Que vocês poderiam fazer um jornalzinho lá na sua escola, em sua sala de aula. Que tal as informações do dia a dia, da semana, da sua escola, do seu bairro, certo? Da sua comunidade, e colocá-las num texto. Isso aí é muito importante. E vocês podem me perguntar, professor, quais são as notícias relevantes? São aquelas de interesse público. Então, vamos adiante aqui. Trago na tela ainda a seguinte informação. Sua estrutura, a notícia, divide-se em título, lead, informações secundárias e detalhes, como também a informação principal. A linguagem deve ser objetiva, acessível e impessoal. Vocês podem me perguntar, por quê? Porque nós temos aqui uma linguagem impessoal. Você tem que retirar aquilo que é o achismo. Ah, eu acho, eu penso, eu vejo. Lembrar de ser objetivo, ser impessoal.
Agora, claro que em uma notícia você pode também ter um artigo de opinião, claro, claro, mas nós temos aqui a notícia, a informação, a objetividade. E vamos adiante. Na tela trago para vocês justamente o que aí um texto de uma notícia de circulação de um jornal. Vejam só a estrutura que há, o design que nós temos aqui, o elemento verbal e o elemento não verbal. Que tal olhar para esse texto e tentar fazer lá na sua escola, na sua comunidade? Então vamos adiante. Olhem só na tela ainda o que desperta o nosso interesse em uma revista, jornal ou site. Olhando para mim agora, vocês podem perguntar: professor, em um texto jornalístico, o que é que desperta o interesse? É justamente isso, trabalhar a notícia. E nós vamos conhecer, lembrar dos elementos explícitos, implícitos, a estrutura e o assunto, o tema, ser relevante para o público. E vamos adiante. Mais uma vez, trago para vocês na tela aí, nós temos aí revistas, nós temos jornais, etc. Então, a notícia, olhem só aí a estrutura, o design, certo? E vamos adiante. Olhem só na tela. De modo geral, podemos chamar de notícia o relato de um fato inédito ou de uma série de fatos relacionados a um mesmo evento. Aí nós temos ao lado uma revista de transportes. Claro que essa revista se propõe a quê? A falar sobre os transportes. Pensem bem nisso. Que tal, olhando para mim agora, vocês pensarem, vamos fazer um jornalzinho com uma seção no caderno falando sobre esportes, transportes, vida social, etc. Vocês podem treinar isso em sua escola, em sua sala de aula. E aqui ainda trago para vocês, na tela nós temos os meios de comunicação de massa, como o jornal, o rádio, a televisão e a internet, são os veículos pelos quais a notícia é propagada e compartilhada na sociedade. Vocês, estudantes do mundo contemporâneo, sabem muito bem que a internet é uma fonte inesgotável de informações, certo? Lá na internet vocês vão ter notícias de vários campos: esporte, televisão, literatura, vida religiosa, etc. E vamos adiante. Aqui ainda temos a seguinte questão: ao construir a notícia, o jornalista, que é o profissional da notícia, trata os fatos de maneira mais objetiva possível, a fim de que sejam transmitidos de forma imparcial. Olhem só aí a objetividade da informação. Ser objetivo. Gosto de dizer o seguinte: quando você, estudante, for estruturar uma notícia, seja claro, objetivo, fale muito com poucas palavras. E aqui ainda trago para vocês: o texto da notícia é autoral, pois o jornalista responsável pela sua elaboração é identificado na matéria, ou seja, você, estudante, vai escrever, vai fazer a notícia e embaixo tem a sua autoria, certo? Então você vai colocar o seu nome, é autoral, quer dizer isso. E aqui eu trago na tela, olhem só essas perguntinhas. Vocês podem me dizer: professor, mas como eu vou estruturar uma notícia? Vejam só essas 6 perguntas. Ao produzir seu texto, o jornalista segue uma estrutura, normalmente padronizada, buscando responder às perguntas básicas do jornalismo. Aqui vão elas: o que, quem, quando, onde, como, por quê. O que? O que abordar? Quem? Quem são aqueles envolvidos? Quando? É a questão temporal. Onde? Onde ocorreu o lugar. Como? Como se deu. E por quê? Por que aquela notícia é relevante? Então, prestem bem atenção nessas perguntinhas. E vamos adiante. E há em todo jornal, em toda notícia, o lead. O que é o lead? Vejam só, nós temos aí um jornal e temos o lead. O lead é aquela parte do texto que é uma chamada, é aquela partezinha do texto justamente que vai dar o interesse ao leitor. Vejam só, o lead
ou na forma portuguesa lead, veja que a inglesa aí em jornalismo, a primeira parte de uma notícia, geralmente posta em destaque, certo? Destaque relativo, que fornece ao leitor informação básica sobre o tema e pretende prender a atenção dele. Olhem aí, nós temos o texto, nós temos o líder, aquela chamada, aquela partezinha da notícia que traz um impacto, que mostra um interesse, certo? Que faz com que você, leitor, tenha um interesse em ler aquele texto. E olhem só aqui, nós temos, como eu falei a vocês, a palavra lead, que em português tem essa escrita, certo? É uma expressão de origem inglesa que significa guia, aquilo que vem à frente. E preste bem atenção, mais uma vez, trago as perguntas do jornalismo. Grave bem, olhem só, pensem bem nessas perguntas para quando vocês forem escrever aí com o seu professor um tema, por exemplo, essa pandemia. Então pense o que, quem, como, onde, quando e por quê. Lembrar que, mediante um assunto, vocês têm que buscar algo que seja relevante para informar ao público. E aqui trago para vocês, mais uma vez, vocês podem perguntar, o quê? O que é isso? Olhem só, é o fato em si, certo? Quem? Releva os sujeitos, mostrar os sujeitos envolvidos. Quando? Quando ocorreu. Localiza o fato cronologicamente. Todo fato ocorre em um tempo, cronologicamente. Como? Em linhas gerais, o líder, o jornalista, mostra como ocorreu, certo? Como se deu aquele determinado fato. Por quê? Também de forma generalizada, pode informar o líder os motivos que levaram àquele determinado fato. Porque ainda nós temos, trata-se da localização geográfica dos fatos em si, é o texto, é a objetividade, é a precisão. Trago para vocês um texto, certo? Um exemplo de uma notícia que você pode tentar fazer com o seu professor em uma sala de aula. Preste bem atenção. Esse texto aqui, ele tem o título Garoto viaja de Honduras a Nova York em busca do pai. É a história de um garoto que sai do seu país, Honduras, depois de uma catástrofe, do furacão, e ele sai lá de Honduras e até chegar aos Estados Unidos. Então, vejam só, essa aqui é uma notícia, e vamos conhecer e lembrar que tem a questão do impacto, fazer com que o seu leitor tenha um interesse para ler. Então, vamos adiante. Continua o texto e vamos conhecer. Olhem só, primeiro, o quê? Olha, um garoto sai de Honduras, atravessa a Guatemala e o México e chega a Nova York em busca do pai. O quê? Quem? O garoto hondurenho, Edwin Daniel. Ele é o personagem, certo? Quem? Quando? Isso se deu em 22 de maio de 1999. Início da viagem a 30 de junho. Veja, de maio a junho do mesmo ano. Vamos adiante. Como? Saiu sozinho, viajando de bicicleta, automóvel, trem e ônibus. Por quê? Ele perdeu a mãe, o irmão, o avô, mortos na passagem do furacão. E vocês vejam a seguinte questão. Voltando aqui ao texto, aí nós temos o quê? Conseguiram identificar o que, quem, quando, por quê? Essas perguntinhas, elas fazem parte, que elas instigam você, estudante, o leitor, o estudante, para aprender a escrever a notícia. E o leitor para ter o interesse com a notícia. E lembrar o líder, aquela partezinha impactante, aquela parte que vai levar justamente o leitor a ter o interesse em instigar, ler, entender as informações que você, estudante, está passando. E lembrar que no texto você tem as informações explícitas e as informações implícitas e as perguntinhas que vão organizar a estrutura do seu texto. Lembrando mais uma vez que a notícia pertence ao mundo, ao gênero jornalístico,
Gravem bem isso aqui. E trago para vocês a seguinte questão. Eu trago uma atividade, certo? Nessa atividade, para vocês fazerem em sala de aula com o seu professor, nessa atividade, quero que vocês organizem uma notícia, certo? Com base naquelas perguntas, com uma linguagem objetiva, clara, para instigar o seu leitor. Mais uma vez, trago aqui, certo, o texto. Vejam só, a atividade. Pesquise e recorte uma notícia de jornal, cole-a em um caderno e a partir da identificação do lead, que é justamente aquele parágrafo em que você vai instigar o seu leitor a conhecer o texto, quero que vocês tirem de uma notícia as 6 perguntas do jornalismo, ou então vocês criem um texto, uma notícia, para circular na sua escola, com os seus colegas, com o seu professor. E trago para vocês ainda na tela, olhem só, um jornalzinho da escola. Seria mais ou menos assim, vocês fazerem um jornalzinho com notícias. Olhem aí, jornalzinho da escola, colocar um blog, um tema aí, o bullying, certo? E justamente isso aqui é uma estrutura, é um design de um jornalzinho em que vocês, estudantes, vão colocar uma notícia. Então, voltando aqui, olhando para mim agora, gostaria que vocês pontuassem esses pontos que nós vamos falar agora. Justamente é o seguinte: a notícia, linguagem objetiva, clara, relevante socialmente, e nós temos aquelas perguntinhas do jornalismo. Lembrando sempre, quando eu falar linguagem objetiva, é a linguagem clara, falar muito com poucas palavras. E que tal fazer isso com os seus colegas, com o seu professor, mostrar as informações objetivas? E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço aqui a Roberta, a professora de Libras aqui, a Ellen aqui da técnica. Um forte abraço e outra coisa, lembrem-se, escrever uma notícia, a linguagem objetiva e clara. Um forte abraço, professor Robson.